Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Meu nome é Ludmila Guedes e eu sou professora de Ciências do 7º ano dos anos finais do ensino fundamental. Sejam muito bem-vindos ao Dever em Casa na TV. Obrigada por acompanhar a programação do nosso canal. Isso mostra que você quer sempre aprender mais, então parabéns por estar aqui com a gente. Vamos lá em busca do conhecimento, porque o nome da nossa aula de hoje é Como nascem os vulcões, a dinâmica do planeta Terra. Bora lá descobrir esse mistério. Olha só, hoje na nossa aula, nós temos como objetivo compreender a dinâmica entre as camadas da Terra que influenciam no nosso cotidiano, na paisagem e ainda formam vulcões. Em primeiro lugar, não se esqueça de marcar a sua presença com a gente pelo QR Code que aparece aqui na sua tela, para a gente saber que você está aqui. Você sabia que em 15 de janeiro desse ano ocorreu uma enorme erupção próxima à região de Tonga, no Pacífico? Mas como será que nascem os vulcões? A proposta da nossa aula de hoje é de, além de responder essa pergunta, fazer um experimento muito divertido e bem legal para você fazer junto com seus amigos ou em família. Hoje nós vamos aprender a fazer um vulcão que espelhe lava e tudo. Vale lembrar que para fazer esse experimento é bom que você peça a ajuda de um adulto responsável para te acompanhar e garantir que vai sair tudo certinho. Depois não esqueça de filmar e fotografar o passo a passo e enviar para nós pelo QR Code que vai aparecer no final da nossa aula. Olha só o tanto de coisa que nós vamos precisar para fazer o nosso experimento de hoje. Anota aí para você não se perder. Nós vamos precisar de um copo grande e um pequeno, ou então de uma garrafinha. Papel para amassar e fazer o corpo do nosso vulcão. Também podemos usar sacolinho de supermercado. Cola branca ou fita crepe. Um papelão ou bandeja de isopor para servir como base, argila, massinha, um papel marrom ou papel machê para moldar a parte de fora do vulcão e tinta guache amarela, vermelho e marrom para você pintar o seu vulcão. E para fazer o nosso vulcão expelir lava, nós vamos precisar provocar uma reação química. Anote aí que para isso nós vamos precisar de corante alimentício, ou gelatina colorida, ou ainda um suco pó vermelho para dar a cor vermelha da nossa lava, bicarbonato, que é um dos reagentes, e vinagre, que vai ser o outro reagente que, ao misturar esses produtos, nós vamos ver a lava saindo do vulcão. Mas segura essa ansiedade aí e se prepare para a nossa prática. Pegue o material necessário. Nós vamos dar alguns segundos para você se organizar aí em casa. Lembre-se de fazer isso em um local que você pode sujar e de preferência com um avental ou uma roupa mais antiga para não manchar nada. Além de pegar o material, aproveite para marcar a sua presença apontando a câmera de um celular para o QR Code que aparece na sua tela. Doida para fazer esse vulcão, gente. Mas primeiro nós vamos ver algumas curiosidades sobre como nascem os vulcões. Você já sabe como é formado o vulcão? E de onde vem a lava que sai de dentro do vulcão? Você sabe qual é a relação entre vulcões, tsunamis e terremotos? Vamos entender um pouco mais sobre o vulcanismo agora. Todo filme que retrata vulcões, ele mostra
a erupção como se fosse um apocalipse, ou seja, o fim dos tempos. Mas de onde vem toda essa força destrutiva dos vulcões? Dá uma olhada nessas imagens. Olha quanta destruição a erupção de um vulcão pode causar. Quando isso acontece, são liberados, além da lava, que é basicamente rocha líquida em altíssima temperatura, e ainda são liberados sólidos, como rochas e cinzas, que geram grandes transtornos e destruição. Para entender como nascem os vulcões, nós precisamos compreender a estrutura física que forma o nosso planeta Terra e nos lembrar que ele é formado por camadas. Você lembra quais são as camadas? A Terra é formada por 3 camadas distintas entre si, de acordo com a composição química e temperatura, além do estado físico e entre outros fatores. São 3 as camadas básicas. Nós temos a crosta terrestre, que é a parte de fora, o manto e o núcleo. O manto é a parte mais mole, feita de rochas derretidas, silicatos de ferro e magnésio. Essa é a camada do meio, que fica entre o núcleo e a crosta terrestre. Ela se inicia 30 quilômetros abaixo da crosta e chega a 2.900 quilômetros de espessura, o que torna o manto a maior camada da Terra. O manto também pode atingir a temperatura impressionante de 2.000 graus Celsius e apresenta diferenças nos aspectos entre a parte mais interna do manto e a parte mais externa, ou seja, a parte mais próxima à crosta terrestre. Você sabia que o manto pode atingir impressionantes 2.000 graus Celsius de temperatura e que ele apresenta diferenças no aspecto entre a parte mais externa, mais próxima à crosta terrestre, e a parte mais interna, que fica mais próxima ao núcleo da Terra? Essa parte mais interna ela é mais quente e mais líquida, enquanto que a parte mais externa, mais próxima à superfície da Terra, é mais fria e pastosa. Em razão da grande pressão, diferenças de densidade e forças da gravidade, a movimentação dessas rochas fluidas é intensa. O que eu chamei agora há pouco de rocha fluida também tem o nome de magma. É nele que ocorre o fenômeno das correntes de convecção, que nada mais são do que movimentações cíclicas e circulares que ocorrem neste material fluido e extremamente quente, o magma. Essas movimentações são causadas pela diferença de temperatura que existe dentro do próprio manto terrestre. Nesse fenômeno, o magma que está mais próximo ao núcleo se aquece e fica menos denso. Então, ele é levado até a superfície, onde ele resfria, fica mais denso e acaba descendo, retornando ao ciclo. Apesar de ser um movimento lento, as correntes de convecção são responsáveis pela movimentação das enormes placas sólidas e rochosas que formam a crosta terrestre. O movimento desses blocos rochosos semirrígidos, que são chamados de placas tectônicas, que podem se aproximar ou se afastar, transformam não só o relevo, causam a formação de montanhas e fossas oceânicas, mas também geram desastres naturais de grandes proporções, como os terremotos, tsunamis e também o vulcanismo.
Os vulcões diferem-se em sua forma e também quanto ao tipo de erupção, que pode ser explosiva, efusiva, mista ou catastrófica. Também quanto ao tipo de material expelido, como as erupções havaiana, estromboliana, vulcaniana, pliniana, entre outras. Existe também a classificação quanto à sua atividade. Quando o vulcão ele é ativo, isso indica que ele apresenta atividade, ou seja, ele demonstra sinais de instabilidade. Ele também pode estar dormente, ou seja, ele não está em atividade. Contudo, pode ser que em um dado momento ele volte a apresentar essa instabilidade. Ele também pode ser considerado extinto, ou seja, ele possivelmente não apresentará mais sinais de atividade vulcânica. Você percebeu que os vulcões e os terremotos estão relacionados? Assim como os vulcões, os terremotos ou abalos sísmicos ocorrem devido à movimentação das placas tectônicas. As regiões onde as placas convergem-se provocam um acúmulo de pressão e descarga de energia, acionando então o vulcão. A intensidade da erupção vulcânica pode então provocar tremores na superfície e, portanto, causar o terremoto ou o tsunami. Agora, algumas curiosidades. Existem centenas de vulcões em atividade no mundo todo nos dias de hoje. Em Marte, há um vulcão chamado Monte Olympus, com cerca de 26 quilômetros de altura, além de outros 3 vulcões. Agora que você já sabe tudo sobre vulcões, nós vamos para a nossa tão esperada prática do dia. Vamos fazer um vulcão que expele lava de verdade. A nossa ideia aqui, é claro, é apenas criar um modelo demonstrativo de um vulcão. Os mecanismos pelos quais a lava de verdade é expelida são diferentes do motivo pelo qual a lava do nosso modelo vai ser expulsa do vulcão. Ácido e base, que vai gerar a formação quase que imediata de um gás chamado dióxido de carbono. Isso aí, o famoso CO2, aquele gás que é expelido pela nossa respiração. Aqui ele vai se formar rapidamente, formando uma fumaça. Para fazer o vulcão em casa, você vai precisar de uma bacia ou bandeja para montar o vulcão, uma garrafa de plástico ou um copo, uma xícara de chá de bicarbonato de sódio, uma xícara de vinagre e corante alimentício, que é a anilina, que pode ser anilina líquida ou em pó, e também papel pedra para imitar as paredes do vulcão, ou, no caso, argila ou massinha. Para começar, nós vamos escolher uma garrafinha da nossa preferência. Como é o modelo, eu vou escolher uma garrafinha pequena, para não fazer muita bagunça. E aí nós vamos colar essa garrafinha na bandeja com a fita crepe ou com cola quente, com aquele material que você tiver disponível na sua casa. Se você for colar com fita crepe, faz primeiro um X. Depois, prenda a fita no fundo da bandeja. Depois de prender todas as fitas, você vai dar a volta na garrafinha com a fita crepe. Como aqui é TV, eu já tenho o modelinho pronto aqui para mostrar como fica. A garrafinha fica bem presa na bandejinha. Depois disso feito, você vai ou usar papel que você não precisa mais,
ou ainda sacola plástica e vai envolver toda a base do vulcão com a ajuda da fita, dessa maneira. Envolve, passa aqui. E vai prendendo e fazendo a forma do seu vulcão. Lembrando que essa parte aqui é só a base. Depois a gente vai colocar ou argila, ou massinha, ou ainda papel por cima para poder fazer a parte externa do vulcão. E aí vocês vão prender melhor. Aqui nesse exemplo eu utilizei sacolinha plástica e aqui eu utilizei aquela sacolinha de pão que a gente compra na padaria. E envolvi, fiz o mesmo processo com a garrafinha, envolvi com a sacolinha de pão e aí fiz esse formato cônico, que é o formato clássico do vulcão. Feito isso, nós vamos escolher qual material nós vamos envolver o nosso vulcão. Eu tenho aqui a argila ou ainda massinha de modelar, que você pode fazer em casa mesmo. E aí, nesse caso, o seu vulcão vai ficar menos durável. Se você fizer com argila, vai ficar mais durável. Você vai abrindo assim a massinha ou a argila com a própria mão e vai colando nas laterais do vulcão, dando aquele formato. Vai passando o dedo, que é para poder espalhar bastante, ficar bem bonito o seu vulcão. E aí você vai fazer isso em torno de todo esse papel, para dar a impressão de que realmente é uma pedra. No final de tudo, você pode escolher utilizar tinta guache para pintar esse vulcão e fazer com que ele fique na tonalidade mais parecida com de uma rocha. Bom, galera, depois de seguir todo esse passo a passo que eu expliquei aqui, nós vamos ter esse vulcão aqui. Olha só o que eu já trouxe de casa. É claro que esse aqui eu fiz com argila por fora. Mas aí, como eu falei, você pode usar massinha, papel ou o que você quiser. E aí, no caso, você pega a tinta guache e pinta aqui por fora. Eu vou apenas demonstrar como eu fiz. Eu usei uma buchinha usada, uma bucha mesmo de pia. E posso fazer aqui fingindo que é a lava que está saindo do vulcão. E aí você vai usar a imaginação e enfeitar da maneira como você quiser. Caso queira também, você pode fazer uma maquete inteira de uma ilha ou alguma coisa assim. Mas a ideia aqui seria mostrar apenas o cone do vulcão. Agora vamos para a tão esperada hora. Depois de, claro, esperar a tinta secar, nós vamos fazer a nossa reação química, utilizando o vinagre, o bicarbonato e a anilina. Para auxiliar, neste momento eu vou utilizar este funil. Mas se você não tiver, pode fazer também um conezinho de papel, tá? Depois de acrescentar o bicarbonato, eu vou pingar algumas gotinhas de anilina vermelha. Fica bem vermelho. E agora, vamos lá. Vamos ver o que acontece quando eu coloco o ácido
Viram só que legal? Quanto mais reagente eu colocar, mais produto a gente vai ter formado. Uau! Tá aí o nosso vulcão expelindo lava de verdade, a partir de uma reação química que ocorre entre o ácido do vinagre e o bicarbonato, que é uma base. E ele forma a liberação do gás carbônico, que vai formar essas bolhas aqui que dão a impressão de ser uma lava. Tenho certeza de que você que ama ciência assim como eu, ama esse tipo de experimento. Mas agora, infelizmente, a nossa aula está chegando ao fim. Envie o passo a passo do vulcão que você fez aí na sua casa para o Dever em Casa na TV, pelo QR Code que aparece na sua tela. Quem sabe você pode vir aqui participar de uma aula com a gente e mostrar o seu modelo de vulcão para todo mundo. Agora nós vamos relembrar o que vimos na aula de hoje. Nós vimos quais são as camadas do planeta Terra. Vimos também que as correntes de convecção acontecem no manto e que elas influenciam na formação de fenômenos naturais. Vimos também o que é o Anel de Fogo do Pacífico, além de respondermos a pergunta de como nascem os vulcões, estes belos e assustadores fenômenos da natureza. Gostaram da aula? Não esqueça de marcar também a sua presença pelo QR Code que aparece na sua tela. Um grande abraço e lembre-se, mesmo distantes, estamos juntos. Tchau, tchau!